Olá, meu nome é Pedro, eu sou oftalmologista, conteudista do Portal AF e do Artbook. Estou hoje com a doutora Alexia, nossa editora-chefe do setor de oftalmologia, e a gente vai começar uma série de vídeos sobre urgências oculares. A gente vai abordar diversos tópicos que abrangem desde o diagnóstico diferencial do olho vermelho, trauma ocular, queimadura ocular, perda súbita da visão, corpo estranho, e a gente começa hoje com o diagnóstico diferencial do olho vermelho. Exatamente. O olho vermelho ele pode ser causado por uma série de problemas. Pode ser um problema na pálpebra, na conjuntiva, na córnea e até algumas condições mais graves, como uveiite ou um glaucoma agudo. Hoje nós vamos falar das causas mais comuns que você pode encontrar na prática clínica. Antes de a gente entrar nas causas específicas, é importante a gente entender que o olho vermelho ele acontece pela dilatação dos vasos sanguíneos da superfície ocular, os vasos sanguíneos conjuntivais, episclerais. Isso pode ser uma resposta inflamatória, infecciosa, traumática ou até mesmo alérgica. A nossa missão hoje é tentar falar sobre as 6 principais causas do olho vermelho e a gente selecionou blefarite, conjuntivite, hemorragia subconjuntival, ceratite infecciosa, síndrome do olho seco e uveíte anterior. Perfeito. Então a gente vai começar com a blefarite. É uma condição inflamatória crônica das pálpebras, muito comum e muitas vezes subdiagnosticada. Geralmente os pacientes eles reclamam de uma sensação de queimação, coceira, olho vermelho principalmente na manhã, e alguns pacientes eles percebem a presença de crosta na margem da pálpebra. E quando a gente examina esse paciente, a gente nota que a pálpebra está mais avermelhada, mais hiperemiada, e muitas vezes nota a presença de caspas ou crostas, na base dos cílios. E a blefarite ela pode ser dividida em anterior, quando ela afeta a base dos cílios, ou posterior, quando ela tem uma disfunção das glândulas meibomianas. Então é importante perguntar ativamente para o paciente se ele tem sintomas de pele seca, se há indícios de rosácea ou uma eventual dermatite seborreica. E aí, nesse caso, a conduta inicial é orientar o paciente sobre a higiene da pálpebra. A higiene da pálpebra ela pode ser realizada com shampoo neutro diluído e existe também no mercado alguns produtos específicos para a higiene de cílios e pálpebras. Outra coisa fundamental no tratamento da blefarite são as compressas mornas, que devem ser realizadas de 10 a 15 minutos e na sequência essa higiene da pálpebra e dos cílios. Em alguns pacientes que têm casos mais severos, também pode ser necessário o uso de antibiótico, e aí dependendo do quadro a gente usa apenas tópico ou associa também o antibiótico sistêmico. Certo, excelente, Alexia. E agora a gente vai falar um pouquinho de conjuntivite. Provavelmente a causa mais comum de olho vermelho, é o que mais faz o paciente dar entrada nos pronto-atendimentos com queixas nesse sentido. E a conjuntivite ela é uma inflamação da conjuntiva e ela tem diversas etiologias. Isso mesmo. Isso eu acho que é um dos pontos chaves, né? A conjuntivite, ela pode ser viral, ela pode ser bacteriana, ela pode ser alérgica, ela pode ser química. E o desafio está exatamente em diferenciar qual tipo que a gente está enfrentando. A conjuntivite viral, que é a mais comum, ela geralmente é bilateral. O paciente ele pode começar com sintomas apenas em um olho e depois começar no olho contralateral. E geralmente a secreção associada ao quadro é uma secreção mais aquosa. O paciente também vai ter uma sensação de corpo estranho, né? Geralmente o paciente chega na emergência falando que parece que caiu areia, que tem areia nos olhos. E é bem comum ter o histórico de ter tido contato com alguém com o diagnóstico já de conjuntivite. Agora, a conjuntivite bacteriana ela tem um quadro muito mais exuberante, muito mais florido do que a viral. A secreção ela tende a ser mais purulenta, ela tende a ser mais amarelada, esverdeada, o paciente acorda com as pálpebras pregadas, pode ser unibilateral e a dor não é uma característica tão significativa nessa conjuntivite, geralmente é um desconforto. E a conjuntivite alérgica, geralmente o paciente ele já vem com histórico de atopia. É um paciente que tem dermatite atópica, tem rinite alérgica.
E não é uma queixa tão aguda como na conjuntivite viral e bacteriana. São pacientes que já têm uma queixa um pouco mais crônica de coceira, lacrimejamento, que pode ter agudizado mais recentemente. E quando a gente examina, a gente nota uma secreção um pouco mais mucosa e ela geralmente já inicia de forma bilateral. Bom, a conduta inicial para viral, que acaba sendo a mesma para as outras, é sintomático. A gente vai entrar com lágrimas artificiais, compressas frias. Agora, em relação às conjuntivites infecciosas, a gente vai orientar em relação à alta contagiosidade. Então, cuidado com as mãos, produtos de manuseio que vão eventualmente ter contato com os olhos. Na conjuntivite bacteriana, a gente vai lançar mão muitas vezes de um colírio antibiótico de amplo espectro, e na conjuntivite alérgica a gente vai pensar no antistamínico, tópico e afastar o alérgeno possível, tá? Exatamente. Mudando agora um pouquinho de tópico, a gente vai falar sobre a hemorragia subconjuntival. E a hemorragia subconjuntival, geralmente o paciente ele chega muito assustado na emergência, porque ele está com aquele olho vermelho, né? E ele já fica apavorado, que é um vermelho diferente, né? A gente vê ali a presença realmente do sangue na conjuntiva, porque esse sangramento ele acontece entre a conjuntiva e a esclera, e aí fica aquela mancha viva de sangue no olho mesmo, que apavora a maioria dos pacientes e acompanhantes. E assim, o aspecto ele é dramático, é aquele paciente que ele dá entrada mesmo no pronto atendimento, muitas vezes achando que está tendo uma sequela grave ou algo, né, que requer uma demanda de atendimento intempestivo, mas geralmente é um quadro benigno. Então, o que acontece? Geralmente é após uma manobra de valsalva, um esforço físico, tosse, vômito, um traumatismo, mas pode acontecer também espontaneamente. É muito comum que ocorra espontaneamente. Alguns pacientes têm uma predisposição um pouco maior, aqueles pacientes que estão em anticoagulação, paciente hipertenso. E aqui eu acho que é importante a gente frisar que a hemorragia subconjuntival ela não tem nenhum outro achado de sinal e sintoma, né? Então o paciente não tem dor, ele não tem baixa visual, ele não tem a presença de secreção, ele não se queixa de prurido, é só realmente a presença do sangue na conjuntiva, tá? E quando a gente examina, a gente consegue ver a mancha de sangue bem delimitada e não vê nenhuma presença de outros sinais clínicos, né, sinais de inflamação, secreção, nada associado, realmente só o sangramento. Certo. E como é que a gente conduz? Primeiro, a gente tranquiliza o paciente. A hemorragia ela vai ser reabsorvida sozinha, ali 1, 2, 3 semanas. Pode usar uma lágrima artificial para um conforto do paciente. Só que se for um quadro recorrente, paciente jovem, não tem outro fator desencadeante, é interessante investigar alguma coagulopatia, uma eventual hipertensão arterial. Bom, mudando mais uma vez de tema, a gente vai falar agora sobre a ceratite infecciosa. E essa causa, ela merece uma atenção especial, porque qualquer infecção da córnea, ela pode ter consequências graves se não tratada de forma adequada. Pois é, e aqui agora a gente está falando de uma outra região anatômica do olho. A gente falou, por exemplo, da conjuntivite que é na conjuntiva, a gente está falando da córnea. Tá? A conjuntivite eu não espero que o paciente tenha dor. Agora, a córnea, que a gente tem uma densidade de terminação nervosa alta, aqui o paciente costuma ter uma dor ocular importante, uma fotofobia intensa, lacrimejamento, o paciente parece que tem areia, sensação de corpo estranho nos olhos, e principalmente é muito comum uma redução da acuidade visual. Então, aquele paciente com conjuntivite, ele não é comum que ele tenha uma baixa visão, a não ser pela secreção, quando ele pisca, passa um pouco de secreção, mas na ceratite é uma redução substancial da visão muitas vezes. Então é completamente diferente de uma conjuntivite simples. E aí, no exame, né, o que vai muitas vezes chamar a atenção é que a córnea, que é um tecido naturalmente transparente, ele pode apresentar uma área de opacidade, uma área que ela fica esbranquiçada. E aí a gente chama essa alteração muitas vezes de um infiltrado corneano, né? E aí você pode ter associado a esse infiltrado
a presença de um edema de córnea, que aí a córnea fica mais difusamente esbranquiçada. Você pode ter a presença de pópio, que é a presença de pus na câmara anterior do paciente, então você vê ali a lâmina de pus entre a córnea e a íris. E nesses casos, geralmente o paciente fica com o olho muito vermelho. E essa vermelhidão, ela geralmente fica ao redor da córnea, né? Então faz aquele halo ao redor da córnea de vermelhidão. E aí a gente chama esse quadro de hiperemia ciliar ou pericerática. Pois é um quadro bem florido e os fatores de riscos também são bem conhecidos. O principal que deve ser sempre questionado, perguntar ativamente, são as lentes de contato. Então, um uso inadequado, dormir com a lente, paciente que não higieniza adequadamente, ele tem um fator de risco muito alto para isso. Só que a gente tem outros fatores de risco também, trauma ocular, especialmente trauma ocular vegetal. Então, perguntar ativamente o local onde o paciente teve o trauma, como que foi esse trauma ocular, paciente tem olho seco severo e paciente que faz uso prolongado de corticóide tópico. São fatores que a gente tem que investigar. Exatamente. E aí, assim, no pronto atendimento clínico, né, se o paciente chega numa emergência que não tem um oftalmologista, a melhor conduta é pedir que um oftalmologista avalie, porque é uma emergência oftalmológica, o paciente pode evoluir mal com uma cegueira em alguns casos, e principalmente se for iniciar algum tipo de tratamento, não iniciar nenhum corticóide tópico sem passar para um oftalmologista antes, né? O corticóide ele pode agravar infecções fúngicas ou então pelo herpes. Então, se você está na dúvida do que está acontecendo, mas eventualmente está numa cidade ou alguma região que não tem um oftalmologista, passar um colírio antibiótico ou um lubrificante, mas não prescrever nada com corticóide associado. Certo, excelente. Indo para o nosso quinto diagnóstico diferencial, a síndrome do olho seco é uma das causas mais comuns de desconforto ocular e de olho vermelho crônico, especialmente em adultos. O paciente geralmente ele tem uma sensação de corpo estranho, né, de areia nos olhos, ele se queixa de ardência e tem o famoso lacrimejamento paradoxal, que é muito engraçado, né? O paciente chega reclamando que o olho está lacrimejando, a gente fala que é um olho seco e os pacientes ficam revoltados. Mas como assim? Eu estou chorando e você está falando que o meu olho está seco? Mas esse lacrimejamento, ele é um mecanismo compensatório, né? E esses sintomas, eles geralmente vão piorar ao longo do dia, em ambientes muito secos, né? Com ar-condicionado, ambientes com muita poluição. Então, é uma queixa também mais crônica, né? São pacientes que passam muitas horas em frente às telas, geralmente trabalham, né, com o computador, e aí eles têm esses sintomas de forma um pouco mais prolongada. E você vai examinar o paciente, você percebe a conjuntiva hiperemiada, pontos muitas vezes de filamentos mucosos na superfície corneana, uma diminuição do menisco lacrimal, a córnea com pontinhos de ceratite punctata na fluoresceína. E aí a história clínica ela vai ajudar, né? É um paciente que tem o olho seco por ser uma doença multifatorial, geralmente a gente encontra vários fatores associados. Então, pacientes que passam um tempo prolongado em frente às telas, em ambientes muito secos ou com ar-condicionado. As mulheres elas sofrem mais, principalmente pós-menopausa, idade avançada. Algumas medicações também podem contribuir, como o uso de antihistamínicos, doenças autoimunes, como por exemplo o Sjögren. Então, uma anamnese bem feita já pode também ajudar nesse diagnóstico. Bom, e a conduta inicial? O olho seco, a gente segue uma escadinha longa, a gente tem estudos densos e robustos para o tratamento do olho seco. Né? A gente tem divisões clássicas, então olho seco evaporativo, por déficit de produção, mas de forma inicial a gente vai priorizar a lubrificação com lágrimas sem conservante. Né? A gente vai orientar pausa no período de tela, naquela regrinha tradicional do 20-20-20, né? Para 20 minutos, olhando a 20 pés de distância, por mais ou menos 20 segundos. E umidificar o ambiente, tratar a blefarite associada, tratar as condições associadas, as comorbidades associadas que eventualmente estejam exacerbando o quadro.
E aí, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a uveíte anterior, né? Que é a inflamação da úvea anterior, que é composta tanto pela íris como pelo corpo ciliar. Então, a uveitis é uma condição mais grave. A gente precisa de um diagnóstico mais rápido. O paciente muitas vezes apresenta uma dor ocular de moderada intensidade, moderada a intensa em relação à sua intensidade, uma fotofobia importante, talvez uma das características mais comuns, lacrimejamento, pode ter baixa de visão também. E no exame, a uveíte, geralmente ela tem uma hiperemia ciliar, né, ao redor ali da córnea pericerática, e muitas vezes a gente vai ter uma alteração do reflexo pupilar. Então, você pode ter tanto uma pupila miótica como uma pupila com uma resposta lentificada à luz. E aqui é um exame, praticamente, eu talvez diga que é impossível fazer esse exame sem o oftalmologista. Porque aqui a gente precisa da lâmpada de fenda para a gente identificar células inflamatórias na câmara anterior. A gente pode identificar sinéquias posteriores, que são aderências entre a íris e o cristalino, ou outros achados da uveíte, mas a gente consegue ver isso, via de regra, na lâmpada de fenda. E a uveíte, novamente, a anamnese ela vai ser muito importante para ajudar no diagnóstico diferencial. Apesar dela poder ser idiopática, a uveíte ela também tem muita associação com algumas doenças sistêmicas, doenças autoimunes como espondiloartropatia, sarcoidrose, doença de Crohn, BC, e também pode estar associada a algumas infecções como toxoplasmose, herpes. Então, a gente fazer uma revisão sistemática na anamnese, né, vai ajudar bastante a gente no guia desse diagnóstico, na suspeição clínica. E qual que é a conduta inicial? Mandar para o oftalmo. O tratamento ele vai envolver corticoide tópico, potente, muitas vezes a gente vai usar uma cicloplegia associada e a investigação da causa base. Né? Uma uveíte não tratada, ela leva a complicações graves e sérias, como glaucoma, uma catarata, até uma perda visual permanente. Bom, e aí para encerrar a aula, né, e ajudar, a gente fez um resumo rápido das principais diferenças, né, entre as doenças, assim, o que vai chamar a atenção a favor de uma ou outra. Certo. Então, blefarite. A gente vai pensar em sintomas palpebrais, crosta nos cílios, sintomas crônicos, conjuntivite. Vamos pensar num quadro mais secretivo, vai variar de acordo com a etiologia. Uma hiperemia conjuntival e geralmente o paciente não tem uma dor significativa. Bom, hemorragia subconjuntival é aquele sangramento vermelho vivo que não tem mais nada, então não tem dor, não tem secreção, não tem baixa de visão. E já a ceratite é aquele paciente que tem uma dor muito intensa, intolerância à luz, se queixa de piora, baixa de visão, e você às vezes consegue identificar, mesmo sem o auxílio da lâmpada de fenda, a presença de um infiltrado ali na córnea. Olho seco. A gente vai pensar em sintomas crônicos, paciente tem areinha nos olhos, pior em ambientes mais secos, pouco úmidos de ar-condicionado. Uveíte, ou aquele paciente que já tem dor, fotofobia. A fotofobia ela é muito clássica, muito característica. Tem uma hiperemia, a pupila muitas vezes está miótica e geralmente se você for investigar, esse paciente tem alguma condição, via de regra, e muitas vezes reumatológica associada, mas não somente. E aí, o que a gente gostaria de deixar talvez como uma mensagem principal é quais são os sinais de alerta que vocês precisam encaminhar esse paciente o quanto antes, né, com urgência para um oftalmologista. Então, vai ser aquele paciente com uma dor ocular intensa, uma redução da acuidade visual, fotofobia importante, história de trauma ocular, paciente usuário de lente de contato, uma pupila irregular não reativa e uma hiperemia ciliar e opacidade na córnea. Perfeito, Pedro. E assim, eu acho que é muito importante também a gente acrescentar nessa lista, né, pacientes que têm histórico de uma cirurgia ocular recente, uso de lente de contato, paciente que está em imunossupressão, né, ou tem uma doença sistêmica que leva à imunossupressão ou usa medicamentos imunossupressores, são pacientes que precisam de uma avaliação oftalmológica. Bom, pessoal, então o olho vermelho ele é um sintoma comum.
vai chegar para todo mundo que trabalha em pronto atendimento, vai chegar em diversas instâncias do atendimento em saúde, mas pode ter diversas causas. A avaliação cuidadosa da história clínica e do exame físico ele é fundamental para um diagnóstico correto. Como vocês viram, né, algumas causas elas são muito simples, como a hemorragia conjuntival, uma conjuntivite viral, e pode ser tranquilamente manejado por um clínico na atenção primária ou num pronto atendimento. Mas existem situações que são urgências oftalmológicas e vão precisar de uma atenção especializada. Então, em caso de dúvidas, é sempre recomendado encaminhar para um oftalmologista. O diagnóstico diferencial ele faz toda a diferença no prognóstico para poder evitar complicações graves, inclusive de perda visual. E se você chegou até aqui, né, até essa parte da aula, talvez você deva estar se perguntando, mas eles não vão falar de glaucoma, né? O glaucoma é uma causa importante de olho vermelho, glaucoma agudo, mas a gente não abordou esse tema no episódio porque nós fizemos uma série, o Glaucoma 360, que já está disponível no portal AFIA. Então, para saber mais sobre essa causa de olho vermelho, esse diagnóstico diferencial, não deixe de conferir. Certíssimo, doutora Alexia, com o convite está dado. A gente agradece pela atenção de todos, a gente espera que tenham gostado desse nosso videocast. E faço um convite à parte, a gente tem um fluxograma muito interessante sobre esse tema escrito bonitinho para você marcar o sim, não no nosso aplicativo do Whitebook. Tá? Então não deixe de conferir também outros episódios da nossa série de urgência no portal AF e no nosso canal. Tchau, até a próxima. Até.